A nova incursão peninsular da influenza. Relatório apresentado ao Conselho Superior de Higiene em sessão de 18 de junho de 1918. De má nota para os fastos epidemiológicos vai este ano corrente. Ainda mal entrava de quebrar o tabardilho que de memória de homem se não lastrara assim entre nós, e já soprava de Espanha a ameaça de um flagelo, o mais contagionante de todos, a querer repetir a ruidosa intrusão de há 30 anos. Ainda antes que os periódicos notificassem o rebentar da praga em Madrid, chegaram-nos a denúncia de que em Badajoz andava a enfermidade suspeita de cólera. Um distinto médico, sanitário da Raia, ali enviado em missão, desfez o boato, que já de si nada verás. A seguir vem à publicidade a deflagração do andaço madrileno que, num lapso de não muitos dias, rastilha a Espanha inteira, cruzando-a de norte a sul e de leste a oeste. Charles Darwin, no livro Origem das Espécies, em 1859, foi muito claro quando disse que não é o mais forte nem o mais inteligente que vence, é o que se adapta melhor à mudança. E nessa capacidade, os micro-organismos, os vírus e as bactérias dão-nos anos de avanço. A melhor prova de que nós vivemos e temos que viver em equilíbrio com os micro-organismos é que no nosso corpo humano nós temos mais bactérias do que células do corpo humano. Quando chega a pneumónica, em 1918, conhecia outras epidemias. Eu estou a referir muito particularmente ao tifo, que é uma doença conhecida desde o século XV no continente europeu. A cólera, a varíola, uma série delas, a própria gripe sazonal, o sarampo. Havia a tuberculose fortíssima. Havia todas as doenças infantis que realmente muito poucas crianças as ultrapassavam na falta das vacinas que nós agora temos. E, portanto, perante uma população enfraquecida, mal alimentada e em condições de higiene em geral muito más, com falta de água corrente, com falta de esgoto. E eu acho que é importante referir a gripe russa, porquê? Ela atingiu a Europa e várias regiões do mundo em 1889, 1890, terá provocado entre 1 milhão a 1,5 milhão de mortos e foi de facto o surto que despertou o interesse da comunidade médica, da comunidade de então, que começa a estudar a gripe, a desenvolver um maior interesse pela doença, começam-se a desenvolver estudos estatísticos sobre esta enfermidade. E ela marca muito particularmente porquê? Porque ela atinge não só os pobres, mas também atinge os mais abastados. As casas havia que ir ao fontanário. E já por pouco me lembro, tinha um fontanário destes de mergulho. E depois já me lembra de quando o povo juntou-se e havia ali um nascente naquela encosta e fizeram a ligação o povo. Aqui o gado era do povo, não era? Por exemplo, eu tinha 10, aquele tinha 20, o outro tinha 50. E se eram 10, tinha que dar 5 dias a governar o pastor. A dar-lhe de comer, à noite e de manhã, e levava a merenda, para comê-la lá. E pronto. E depois, quando é que as ovelhas nasciam os cordeiros, essas ficavam na loja. Só saíam as outras e os carneiros, como nós dizíamos. Pronto. E depois essas ovelhas, de que os cordeirinhos já eram tantinho
coisa, já iam ao monte e eles ficavam em casa. E havia que lhe dar tacho, couves picadas, tanto tinha erva que se chegava nos lameiros, couve picada. Depois de que engordavam, os que faziam falta ficavam, os outros vendíamos para governar a vida. Que remédio. Estamos num país pobre, num país rural, num país com uma população, sobretudo, não instruída, com uma taxa de analfabetismo de cerca de 70%, como disse, só em cada 10 só 3 pessoas sabiam ler, com poucos estudantes no liceu, com poucos professores, com poucos estudantes na universidade, num país que tinha sido deixado pelos Braganças, em 1910, num estado de grande atraso. E depois a crise política, ou seja, durante a altura em que houve maior gravidade da pandemia, ou seja, entre outubro de 1918 e janeiro de 1919, houve uma insurreição militar, é decretado estado de sítio, há uma greve geral que depois culmina com o assassinato do próprio presidente Sidónio Pais. A guerra, desde fins de 1915, trouxe à colação um feixe de pirexias de natureza ignota, mas de certa consistência clínica, desentranhado precisamente das faixas da influenza, febre de 5 dias, febre quintana, febre da volínia, febre de Mosa, agora mais comumente febre das trincheiras, a trench fever, dos ingleses que foram os primeiros a denunciar-lhe a pista, a moléstia vice-verna dos alemães. Portugal está em guerra juntamente com os aliados, portanto participa nos exércitos aliados, ao lado de ingleses contra alemães, e sofre derrotas nas batalhas principais, em todas as frentes. Tem um aspecto muito traumático, porque vem na sequência da derrota de Lalis, que foi a principal derrota do exército expedicionário português, que aliás também perdeu bastante gente em Angola e em Moçambique. Embora tenha havido logo um discurso desculpabilizador relativamente a Lalis, e que não estava completamente errado, mas por outro lado também havia o alívio de voltar à pátria, mas por outro lado também havia este espectro da doença, da crise financeira, etc., e de tempos muito difíceis em Portugal, como foi quase toda a Primeira República. As epidemias trouxeram para o espaço público o conhecimento dos médicos, e os médicos usaram os jornais para transmitir. Não nos podemos esquecer que os níveis de analfabetismo eram altíssimos, portanto, as pessoas não tinham como ler os jornais, mas os jornais chegavam na mesma ao público, uma vez que eram lidos em voz alta, em locais de sociabilidade, por exemplo, nas tabernas e mesmo até na missa do domingo. O padre podia ler o que estava no jornal. Contribuíram bastante para a desdramatização do perigo. Primeiro, porque não havia esta memória no meio da imprensa, nem a ideia de que vinha aí um risco que podia ser tremendo, devido à participação total no conflito, com assaltos a padarias, a mercearias, greves. Dentro dos muitos assuntos de que a humanidade estava a falar na altura, a largura de banda, que não é infinita, do debate público internacional, acabou por fazer deles mais um elemento. E não é por acaso que, já existindo organizações sanitárias internacionais na altura, na verdade não há um grande salto paradigmático com a gripe pneumónica, como vai haver a seguir à Segunda Guerra Mundial, com a criação da Organização Mundial de Saúde. A fome existia em várias regiões do país, faltavam bens essenciais, como, por exemplo, o açúcar, o azeite, a farinha, faltava leite, que na altura era considerado um bem essencial para tratar a gripe. Faltava o tal açúcar nas farmácias para tentar fazer alguns remédios que pudessem melhorar o estado da população. A população também tinha um nível nutricional muito inferior ao de hoje.
Entre nós, a facies da moléstia, tal como surdiu em Lisboa e Porto, tem sido justamente tomada como gripal. Em regra, a efemeridade e tenuidade de sintomas, um quadro singelo, é extinto muitas vezes ao cabo de 3 dias. Ao lado da localização das vias aéreas, em menor grau aparece a localização digestiva. No Alentejo, esta forma tornou-se sobrelevante, constituindo-se epidemia de gripe abdominal. Nós temos que ainda valorizar o trabalho excepcional dos visionários da altura, nomeadamente Ricardo Jorge, Arnaldo Sampaio e outros, que sem terem a capacidade tecnológica que nós temos de perceber qual era o micro-organismo, conseguiram estabelecer de uma forma racional os mecanismos essenciais ao controle e prevenção da doença, que nós ainda hoje usamos. Ricardo Jorge tinha tido uma ação notável no controle da epidemia de peste bubónica no Porto, que eclodiu no verão de 1899. Aí Ricardo Jorge desempenhou um papel fundamental, não só em ter percebido a natureza da epidemia do Porto, como nos trabalhos que conduziu para controlar este problema, com sucesso. Depois, já como Diretor-Geral da Saúde, surge a pandemia de gripe, chamada espanhola, mas que ele, Ricardo Jorge, designou por iniciativa própria como a pneumónica, porque os principais sinais e sintomas da doença indicavam, e no fundo a causa da morte, uma pneumonia terminal. Em Portugal, como no mundo, discutiu-se o que seria. Seria uma febre, seria a febre dos papatazes, o que é que causaria tantos mortos? O Ricardo Jorge foi um dos primeiros a dizer que teria que ser um vírus. Ainda houve outros médicos que avançaram com outras possibilidades. Febre dos 3 dias, dengue. Portanto, nem sequer se tinha, de facto, a consciência da gravidade daquilo que se estava a viver. Na sessão de 28 de maio, ao darmos conta desta irrupção, de que pedíramos a 23 e a 27 informação pelo Consulado de Madrid, assinalámos o seu caráter influencial, similar ao da pandemia clássica de 1888-1890 e da recente dos Estados Unidos, 1915-1916, mostrando o perigo que corríamos de rolar sobre nós a vaga epidémica que já se espreiava na raia em Badajoz e Ciudad de Rodrigo. Provavelmente a primeira pandemia ou epidemia de gripe foi descrita 5 séculos antes de Cristo por Hipócrates. Nós tivemos imensos surtos. Tivemos, por exemplo, em 1530, num surto provavelmente epidémico, pandémico, nós não sabemos depois a dimensão rigorosa, que envolveu muitos países da Europa do Sul e pensou-se que fosse pela influência dos astros. Daí o termo influenza, o nome do vírus da gripe. Pensava-se que era da influência dos astros. Tivemos depois, em relação à gripe, vários outros episódios, 1848-49, no Reino Unido, também com grandes implicações em termos de conhecimento. Tivemos, em 1889, uma grande atividade com uma estirpe proveniente da Sibéria. Durante uma epidemia de gripe, em 1933, em Inglaterra, Wilson Smith demonstrou que as partículas que davam origem à gripe sazonal eram vírus, porque atravessavam filtros. Eram partículas muito pequenas. Hoje sabemos que têm uma dimensão média em termos de diâmetro de 100 nanómetros. 100 nanómetros é uma partícula, se quiser, 10.000 vezes mais pequena que o milímetro.
que acontecia na altura é que nós não sabíamos qual é que era o vetor que transmitia a doença, como é que a doença, não sabíamos qual é que era a espécie de reservatório, sabíamos pouco de microbiologia. E as pessoas viviam em cidades, estavam num desconhecido. Quando os primeiros humanos começaram a ser infectados e começou a manifestar-se a forma pneumónica e transmissão aérea, portanto houve uma pandemia. Teria vindo dos acampamentos americanos, britânicos, franceses, teria vindo da China, trabalhadores chineses que vieram para as trincheiras substituir, ou que vieram para a França substituir os franceses mobilizados para a força de combate. Os estudos que se têm feito fala-se da origem ser numa quinta nos Estados Unidos, não? E que depois se espalhou pelos soldados que vieram para a Europa. Há duas hipóteses. A primeira hipótese é que o vírus teria aparecido em 1915, de acordo com os dados moleculares, e que provavelmente teria funcionado como teria aparecido através de uma recombinação entre o vírus das aves. Não sabe exatamente que ave, pensa-se que terá sido um pato-bravo, um ganso, seja o que for, que terá recombinado com um vírus de influenza que já estaria a circular nas populações humanas, que terá provocado então o aparecimento deste vírus. Mas a verdade é que de 1915 até 1918 são 3 anos em que o vírus terá circulado e que não terá provocado mortalidades extraordinariamente elevadas. A segunda hipótese é uma hipótese em que terá havido um hospedeiro intermediário. E a janela temporal é que estamos a falar aí entre 1890 até 1913, 1914, em que em 1915 ele teria originado 2 estirpes diferentes, uma que seria a H1N1 humana e outra seria a H1N1 dos porcos, porque na primeira hipótese aquilo que se pensa é que terá passado para os humanos e que os humanos terão passado para os porcos, e portanto o hospedeiro intermediário da infecção dos porcos terá sido humano. Na segunda hipótese é que elas terão coexistido as duas ao longo do tempo. Seja como for, terá sempre que ter havido, em algum momento, a participação do genoma das aves. Isso parece mais ou menos claro. E em relação ao hospedeiro intermediário da segunda hipótese, não há verdadeiramente um candidato. Não se sabe mesmo qual é que terá sido. A primeira teoria, a mais antiga, diz que a pandemia teria chegado à Europa e aos Estados Unidos com os trabalhadores chineses que vinham apoiar os exércitos aliados. Mas há quem diga que o movimento se fez exatamente em sentido oposto, ou seja, com o retorno dos chineses à sua terra natal, com o armistício de 11 de novembro de 1918. A segunda teoria nasce em 1997, com a publicação de um livro interessantíssimo, que é de Crosby, que era Americans Forgotten Pandemic, e que diz que a origem da pandemia se situava nos Estados Unidos, no Kansas. E depois uma terceira teoria, a mais atual, defendida a partir de 2001 por John Oxford, e que eu gosto particularmente porque nos diz que a pandemia poderia ter tido origem em focos diferentes. Um foco nos Estados Unidos, um em Aldershot, no Reino Unido, e outro ainda numa base militar inglesa no norte de França, em Étables. Traremos à colação os resultados apurados durante a epidemia magna que há pouco salteou os Estados Unidos em 1915, 1916. Temo-los por extremamente esclarecedores da demanda médica, libelada em Espanha, sobre o andaço da moda em discussões faladas e escritas, trasladadas aos jornais. Essa designação da gripe espanhola veio do facto da pandemia ter sido noticiada em primeiro lugar em Espanha, porque a Espanha foi neutra durante o conflito, não participou nele, e portanto as notícias corriam livremente. Porque a Espanha era um país neutral na Primeira Guerra Mundial e por isso não tinha censura militar e por isso muitos casos espanhóis foram públicos quando de outros países eram ocultados pela censura militar. Os espanhóis foram os primeiros a divulgá-la. A gripe já estava pelo mundo inteiro, mas como estávamos em guerra, não se falava sobre isso. Era um problema militar e de segurança. Mas a Espanha não estava. A Espanha pôde falar. E, além disso, em Espanha, o rei apanhou a gripe. Logo,
foi divulgado. Em Espanha, o rei Afonso XIII, apoiado no governo constitucional de Eduardo Dade, pode livremente fazer notícia de uma epidemia que graçava no país. E por isso mesmo as primeiras notícias fazem-se em Espanha. Daí o equívoco entre o local onde começam as primeiras notícias e aquilo que é a origem geográfica da pandemia que se desconhece. A 31 de maio, recomendámos às delegações de saúde que avisassem a sobrevinda de casos da epidemia hispânica que ameaçava imediatamente os concelhos da fronteira e os grandes centros. Não tardaram essas novas, precisamente da zona arraiana e das grandes cidades. Dão conta dela, em Vila Viçosa, por fins de maio, a atacar 1/5 da população, trazido o contágio pelos trabalhadores rurais de retorno de Badajoz e Olivença. Logo após, nos lugares fronteiriços de Terrugem, Elvas e Assumar, Arronches. Vem o Porto, onde lavra pelas famílias, e no Aljube junta 18 casos. Enfim, Lisboa, onde se indicia na prisão de Monsanto 50 casos. E na secção dos mutilados da guerra do Instituto Médico Pedagógico da Casa Pia. Foram os seus primeiros rebates conhecidos. Assentou, pois, arraiais na península inteira e agora dificilmente, segundo os seus hábitos, deixará de haver canto que escape às presas do inficionamento. Na pandemia de 18 nós percebemos que os primeiros casos que entraram em Portugal surgiram no sul de Portugal, no distrito de Évora e no distrito de Beja e Faro, e nas duas principais cidades, Lisboa e Porto. Pronto. No fundo, são dois centros de grande conectividade na altura, por comboio, por barco e por outros meios de transporte. A primeira onda tem uma duração de 2 meses, portanto atinge o seu cume, o acme, o pico, como comumente se diz, em junho. Depois tem uma descida semelhante em termos de curva à fase ascendente, mas pouco depois, mas sublinho, depois de ter desaparecido a primeira vaga, surge uma segunda. E adianto já, para haver segunda onda, a primeira, por definição, tem que desaparecer. E a segunda onda, que acontece no verão, é a chamada onda estiva ou outonal, portanto, tem o seu início em agosto e o acme em outubro. A contagiosidade da influenza é a máxima conhecida. Contágio direto interurbano. E tão forte e tão subtil que confere à infecção a sua característica de altíssima epidemicidade, por nenhuma sequer aproximada. Houve medo durante a segunda pandemia, quando as pessoas, e pânico, isso claramente houve essa percepção e angústia, quando as pessoas começaram a cair, sobretudo durante os meses de outubro e novembro. Estamos a falar de uma pandemia que hoje pensa-se causou acima de 100 mil vítimas mortais numa população de 6 milhões de habitantes, não é? As pessoas iam caindo e há cenas de pânico, há trabalhos, por exemplo, sobre o Algarve, do Dr. Paulo Girão, que mostra claramente esse pânico, as próprias autoridades em pânico. Seria talvez um castigo divino, seria o que é que lhe estava a acontecer, e convém também recordar que normalmente as pessoas que tinham a gripe espanhola morriam em cerca de 2-3 dias, portanto a morte era extremamente rápida. E as pessoas quando estavam doentes ou tinham que se deslocar ao hospital com carros de bois, não havia carros, nem havia carros nem havia estradas. E então eu ainda me lembro de uma pessoa vir aqui, o médico, a cavalo de um cavalo, a ver a doente.
As pessoas com o vírus influenza da gripe espanhola, que era um AH1N1, curiosamente, diferente do que depois aparece em 2009, mas é um vírus do mesmo subtipo, provocava uma infecção nos pulmões, em que as pessoas tinham ou uma pneumonia viral provocada pelo próprio vírus, ou uma sobreinfecção bacteriana a uma bactéria chamada pneumococcus. E essa bactéria que dá o nome de pneumonia pneumocócica e a gripe pneumónica, a gripe da pneumonia a pneumococcus. Veja bem, em 2005, já neste milénio, investigadores americanos, sobretudo um cientista americano, conseguiu reconstruir, Terence Dumpy, conseguiu reconstruir, em termos da sequenciação genómica, e depois a reconstrução do vírus de 1918. Portanto, o vírus de 1918 foi reconstruído, vejam-me bem, em laboratório, em 2005. A fotografia do vírus da gripe é uma bola de ping-pong com espículas, espiculada, com pequenas espículas. Enquanto que a imagem do coronavírus tem sido muito divulgada, tem um aspecto absolutamente distinto, a começar pela coroa, por isso chama corona, tem uma coroa também formada por espículas, mas distintas da gripe. Além do processo epidemiológico, a feição clínica diferencia-os. A dor da canela, tibialgia, o baço opilado, a ausência das características viscerais, nem perturbações broncopulmonares, nem gastrointestinais. Convidado também a terem atenção, olhando para o número 231 hospitais, que estamos a falar de pequenas estruturas, em alguns casos de pequeníssimas estruturas. Estamos a falar de hospitais que muitas vezes tinham menos de 10 camas. Estamos a falar de hospitais que teriam 1, 2 médicos. Estamos a falar de hospitais que não tinham recursos. Portanto, os recursos dependiam da capacidade económica da própria Misericórdia. Além das Misericórdias, Portugal tinha apenas 2 hospitais públicos, os Hospitais Civis de Lisboa e Hospitais Universitários de Coimbra. Puseram um hospital especial no Liceu Camões, por exemplo. E acho que numa tarde apareceram pessoas de todo o lado, desde os escoteiros a antigos alunos, pessoas da Faculdade de Medicina, e montaram o hospital, e a imprensa também ajudou. Vamos todos participar. Hospitais que muitas vezes são montados em antigos conventos, são montados em antigas escolas, sendo que em alguns casos até se sugere a transformação dos hotéis em hospitais. Em alguns locais onde inclusive não houve a criação de hospitais de campanha, foi a Cruz Vermelha que acabou por intervir, através da criação de unidades hospitalares junto de populações que ficaram sem qualquer tipo de assistência. Teve que haver uma autorização especial, foi mesmo redigido um decreto a autorizar que os funerais se fizessem para além da hora que estava estabelecida legalmente. Tenham todo o cuidado no resguardo e na assistência dos epidemiados, sobretudo aqueles que desconfiem da sua integridade física, e nunca ninguém pode estar certo dela perante o contraste de uma infecção. Ricardo Jorge, logo no início da pandemia, vai fazer um comunicado em maio, portanto, a ver com logo mesmo no início, quando se começava a desenhar já uma explosão de uma doença que começava a caminhar a passo acelerado por toda a Europa, Ricardo Jorge faz um comunicado ao Conselho Superior de Higiene. A boa higiene interna e externa é sempre um bem mantê-la. Tomar ar livre e arejar os recintos de estada.
não requintar, todavia, a ventilação até as correntes de ar incómodas e prejudiciais a que a nossa gente é atreita, sobretudo em quadra de calmas. Quando mal vier, cama, dieta, tisanas e médico. Nada de droguear-se por sua conta, nem com purgas, nem com azinas, nem com os grogos. É que ao influenzado a fortuna depara assistente parco em fármacos, o que será vantajoso para o corpo e bolsa do enfermo, e concorrerá para evitar o encarecimento dos remédios. Mas na altura, dentro dessa abordagem sintomática, aconselhava-se, imagine-se, o ácido acetil salicílico, ou seja, a vulgar aspirina, em pó, em comprimido, injetável. Mas, em Portugal, curiosamente, para além do ácido acetil salicílico, era muito utilizado o quinino, pela experiência que tínhamos da sua utilização para baixar a febre, por exemplo, depois em casos de malária. Nos casos graves, eram administradas injeções de cafeína, de adrenalina, e depois havia uma série de mesinhas que se utilizavam como soluções fortificantes de óleo de rícino ou até soluções arsenicais, e depois havia as mesinhas caseiras, com os cataplasmas de farinha de mostarda, com os clisteres de água e sabão, enfim, uma miríade de outras soluções que as populações iam encontrando para tentar encontrar remédio para esta doença que se manifestava de forma tão grave. Sobretudo com as descobertas do século XIX, a higiene também começa a ser utilizada como uma espécie de um instrumento para a cura. Falava-se também de evitar os aglomerados, as feiras, os mercados, os locais onde pudessem concentrar muitas pessoas. Não fica mal deixar de visitar enfermos, apesar de ser obra de misericórdia. E também não fica mal, antes ficaria muito bem, acabar com os cumprimentos de uso, apertos de mão e ósculos de cerimónia, gestos que repugnam à higiene e até à cultura, restos que são do passado selvagem. As reverências chegam, bem mais inocentes do que os toques suspeitos do próximo, e logo de coisas tão polutas como beiços e dedos. E daí a importância da utilização da máscara, da etiqueta respiratória e do distanciamento. Ele, mesmo sem essa capacidade de fazer o diagnóstico, ele conseguiu ver aquilo que muitas pessoas hoje, com os recursos que têm, continuam a não ver. Muitos deles ganhavam à jorna, ao dia, logo não ir trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, tinha um peso importante na economia da família, que, recordo uma vez mais, já sofria com uma inflação importante. É sabido quanto as feiras e as romarias concorrem para a disseminação regional. Os primeiros casos que cá arribaram deram-se nos regressados das festas e touradas de Santo Isidro, em Madrid. Agora, como sempre, o contágio castiga os grupos de vida conjunta, colégios, asilos, prisões, oficinas, teatros, quartéis, etc. Recomendava-se o isolamento em casa, quando possível em quarto isolado, ou então, quando era feito em enfermarias, já se aconselhava que houvesse panos ou lençóis a separar os leitos, com a noção de que a transmissão da infecção por via aérea era, de facto, nociva e podia contribuir para dispersar ainda mais a doença. Dessa forma, recomendava-se, imagine-se na altura também, a lavagem e desinfecção frequente da roupa da cama, o banho aos doentes, porque o banho poderia também contribuir para baixar a febre, o arejamento dessas áreas onde se acumulavam os doentes e ainda também a desinfecção das superfícies ou a limpeza das superfícies com soluções de criolina. Depois havia, relativamente à desinfecção dos espaços, 2 aspectos importantes e que eu acho muito curiosos. Havia carros
que eram conduzidos ou pelos bombeiros sapadores ou pelos funcionários municipais, e esses dois tipos de carros, transportavam grandes autoclaves que permitiam ir para os bairros mais afetados e contribuir para a desinfecção por calor úmido dos materiais que existiam nas habitações, fosse ele a roupa de casa, fosse utensílios de uso doméstico. E aí água aquecíamos na cozinha. E depois íamos com o lavador, primeiro, ensaboar e e depois punha-se no cortiço, bem calcadinha. Tínhamos um pano que se chamava sobre-redouro, era de estopa. Punha-se por cima assim em redondo, conforme para os cortiços, não era redondo. E depois estava-se cinza, peneirava-se a cinza, senão ela se fosse muita coisa, se estragava a roupa. Estava-se a cinza e estava-se água quente. Trata-se de uma invasão de influenza como a de 1889-1890, caracterizada por febre elevada e inflamação das mucosas, evolucionando em 2 ou 3 dias e atacando menos as pessoas de idade do que as novas. O meu pai só tinha 35 e quando foi dessa tal doença da bailarina, morreu pessoas de 18 e assim. Eu tinha um tio também, que não cheguei a conhecer, e só tinha 18. Diz que era um rapazão bonito, sei que chamavam-no Francisco. Tinha o nome da bailarina, que chamavam-lhe a gripe espanhola. E eu acho por o meu modo de ver, que foi em 1918, devia ser, porque os meus pais diziam que aqui que tinha sido uma epidemia que ficou o povo quase sem gente. Levavam 3 homens, levavam a pessoa morta, o defunto, num esquife, e depois chegavam ao cemitério, já ia embrulhada num lençol, e metiam-no na cova. Não havia caixão, não havia nada. Que é 24 de outubro de 1918, onde só nesse dia houve 59 sepultamentos ou funerais de pessoas mortas pela pneumónica. E 14 delas foram enterradas na vala comum, tendo vindo, 13 delas vindo dos hospitais de campanha, ali no convento das Trinas do Mocambo, ou do Liceu Camões, e uma da Santa Casa da Misericórdia. Mesmo aquele pico, o pico de outubro, é difícil perceber, efetivamente, como é que a epidemia teve aquela variabilidade e aquela progressão na população tão acentuada que deu origem a um excesso de mortalidade tão grande. Continuamos sempre a tentar revisitar aquilo como sendo, efetivamente, o momento epidemiológico mais marcante dos últimos anos. Os falecidos tinham que ser enterrados 24 horas após o óbito, o que deixou de ser possível a partir de um determinado ponto. Deixou de ser possível porquê? Porque nós verificamos que os corpos se amontoavam nas morgues dos hospitais, 2, 3 dias, há relatos 2, 3 dias de corpos que estavam nas morgues por enterrar e não estava a ser cumprido aquilo que estava determinado por algumas autoridades administrativas e sanitárias. E porquê que não estava, de facto, a ser cumprido? Porque, ponto número 1, os coveiros recusavam-se a enterrar as vítimas da pneumónica pelo receio do contágio, portanto, e também porque não havia espaço. Foram abertas valas comuns para onde eram lançados os corpos. Onde se processam enterramentos, mas o mais longe possível da vista das pessoas, que era prática nessa altura se fazer, portanto, a vala comum ser longe dos olhares das pessoas.
E como é que nós chegamos a essa conclusão? Através de um coveiro que nós temos cá, que já trabalha há muitos anos, e numa abertura de uma vala neste local, eles na altura detectaram uma grande quantidade de ossadas. Em 4, 5 meses morreu 1% da população residente em Portugal continental. Em Portugal continental, na altura, residiam cerca de 6,5 milhões de habitantes. A esperança média de vida eram cerca de 32 anos. Nesses 4, 5 meses vão morrer 65 mil pessoas e de um grupo etário predominante entre os 20 e os 40 anos. Há uma crise demográfica por excesso de mortalidade de jovens e diminuição da natalidade, com também uma acentuação do fluxo migratório para o Brasil. Nem o sequestro dos doentes, nem a claustração dos sãos são medidas protetivas de confiança. Por muitos doentes que se aferrolhassem nos hospitais, muito mais seriam os que livremente haviam de ficar no domicílio e até a circular nas ruas, sem falar nos próprios que estejam de saúde, mas tragam consigo os germes virulentos. Aos sãos que quisessem clausurar-se para se forrarem à ambiência epidémica, bem difícil lhes seria arranjar torre de marfim que os livrasse da aproximação perigosa dos outros homens. A curva de mortalidade tem uma forma de W, ou seja, para além da mortalidade excessiva nos extremos de idade, há um pico acentuado de mortalidade nos grupos etários ativos, ou seja, entre os 20 e os 40 anos. E há duas ordens de razão para isso. O contexto da guerra e motivos de ordem virológica. O contexto da guerra é que tínhamos uma população jovem envolvida no conflito bélico que se movimentavam tropas não só no continente europeu, mas entre os vários continentes, militares que tinham má alimentação, um stress grande psicológico e, por outro lado, também a guerra química. Tudo isto contribuía para uma maior suscetibilidade à infecção e uma maior dificuldade também em responder depois a essa infecção também. Era a suscetibilidade e a resposta que se tornavam difíceis. E, por outro lado, no contexto geral, tínhamos uma industrialização que decorria do esforço da guerra e, portanto, centros urbanos mais superlotados, onde essa transmissão também se faria mais facilmente, falta de médicos e enfermeiros que tinham sido requisitados para o esforço de guerra. A esperança média de vida em Portugal, depois desta quebra, passou de 32 para 20 anos. No total da pandemia da gripe espanhola em Portugal, vai haver uma terceira onda em fevereiro, março, com menos impacto, mas morreram cerca de 100 mil a 120 mil portugueses. Em Portugal, por exemplo, foram criados orfanatos para os chamados órfãos da pneumónica, porque muitas crianças ficaram, de facto, sem os seus pais, portanto, e perderam a sua família. Está, pois, plenamente confirmada a pandemia europeia. Ricardo Jorge. Neste momento sabemos que pelo menos em inícios de 2019 o vírus já estaria a circular. Foi encontrado em vários sítios, em várias águas residuais e por aí fora, em vários esgotos, e portanto é possível que ele já tenha estado a circular. E portanto vai ser difícil saber exatamente a sua origem, mesmo o ano em que ele terá aparecido, e provavelmente só depois de percebermos bem como é que o vírus está a evoluir é que vamos conseguir ter uma estimativa mais próxima possível de quando é que ele verdadeiramente emergiu. E portanto a hipótese de ter sido na China ou noutro país qualquer está completamente em cima da mesa. Não fazemos a mais pequena ideia. Os habitats naturais intactos, onde há uma grande riqueza biológica, são a maior proteção que nós temos contra zoonoses. E se as pessoas ouvirem falar de natureza e de animais, vírus ou outros elementos patogénicos e ficarem com medo, elas podem se virar contra a natureza e aí o potencial para
para dano à nossa espécie e, obviamente, dano para as outras é tremendo, e isso pode ser mesmo catastrófico. Este vírus, em particular o SARS-CoV-2, é de origem natural, isso está mais do que publicado e tem todos os indícios de seleção natural e de evolução natural. No entanto, recombinou-se com uma outra espécie, saiu do morcego e recombinou-se com uma outra espécie. A teoria vigente que saiu, o pangolim, não se consegue provar porque houve a destruição de todos os animais e do mercado de Wuhan. Encontramos em pangolim, encontramos agora na Marta, mataram várias milhares de martas, quer em Espanha, quer na Holanda, a dizerem que é um bom reservatório. Sabemos que os felinos são um bom reservatório. A análise do receptor a chamada AC2 ou AC2, que é o receptor dos hospedeiros que interage com o coronavírus, mostrou que praticamente todos os mamíferos são candidatos a ser portadores do vírus, excetuando, curiosamente, os roedores, os ratinhos. O ratinho não parece ter, de facto, qualquer tipo de afinidade com o vírus. Será o pior modelo animal para estudar o vírus, na verdade, mas todos os outros são potenciais candidatos. A pandemia do Covid-19 surge num momento, num contexto político de ascensão do nacional-populismo, que tem na pandemia do Covid-19 provavelmente a sua grande oportunidade de se provar, fechando fronteiras, confinando as pessoas, fazendo imperar ou fazendo dominar no discurso público a desconfiança do outro, o vírus que vem do outro país, que vem do outro continente, e essa é a primeira reação, se assim quisermos. O problema é que essa reação demonstra quase imediatamente a sua falência. Na verdade, percebe-se que não é nas linhas das fronteiras nacionais que nós nos protegemos de pandemia nenhuma, e que se é necessário confinarmos, se é necessário um distanciamento físico entre os humanos por medo de um contágio, esse acaba por se fazer praticamente cidade a cidade, bairro a bairro, rua a rua, com absolutamente nenhuma espécie de critério nacional, étnico, religioso ou outro, porque o vírus não conhece esses critérios. A conversa que foi fantástica que eu tive com o Bernard Henri Lévy, ele escreveu: o que mais o surpreendeu não foi a pandemia do vírus, que tem acontecido pandemias ao longo da história da cultura humana, foi a pandemia do medo e da forma global como aconteceu. Para termos a imunidade de grupo que nos vai resolver este problema, nós, se calhar, vamos precisar de imunidades de grupo acima dos 60%, 70%. Só a vacina, quando ela estiver disponível, é que nos vai dar essa capacidade. Porque a alternativa a essa capacidade de 60%, 70% é 60%, 70% infectarem-se. E 60% a 70% de pessoas infectarem significa que vamos ter uma percentagem muito elevada de formas graves e provavelmente teremos muita disrupção social e económica. O objetivo das geotransmissões é um objetivo que é irrealista para mim, e o objetivo que se deverá ter é o objetivo das infecções controladas, em que das infecções não resultem em morte nos grupos de risco, nem em sobrecarga do Sistema Nacional de Saúde, e que permitem, ao mesmo tempo, construir a tal imunidade de grupo para se atingir o equilíbrio e resolver a pandemia. Porque este vírus, em princípio, não vai desaparecer, e quando se tornar endémico, vai deixar de ser um problema. Quando se percebeu que a gripe tinha como reservatório as aves e que as aves, além de reservatório, podiam ser hospedeiros, podiam ter a doença e que morriam, e que essa doença se podia transmitir a seres humanos, desde essa altura, portanto estou a falar de tempo da chamada gripe das galinhas, muito bem, da gripe das aves, de Hong Kong, daqueles abates de muitos milhões de aves que tiveram lugar no Sudeste Asiático, sabia-se que um problema desta dimensão poderia acontecer. Mais de 60% da biomassa do planeta Terra é formas de vida não humanas, nomeadamente bactérias e vírus. Se nós estabelecermos o tempo de vida do planeta Terra, que é provavelmente 4,6 mil milhões de anos, e se nós reduzirmos o tempo do planeta Terra a 1 hora, as bactérias estão cá desde o minuto 17 e os homens chegaram no último 10º segundo.
Isto significa que este planeta é deles. E quando nós não sabemos viver em equilíbrio com eles, nós sofremos as consequências. Há uma série de coisas que fizemos errado nas últimas décadas, nas últimas gerações, e que potenciam o aparecimento cada vez maior de pandemias deste género. Por exemplo, as monoculturas, a desflorestação, que é galopante na Ásia, por causa, por exemplo, do óleo de palma. Temos autênticas fábricas de produção de carne, seja de vacas, porcos ou galinhas ou mesmo outros animais, que podem ter milhares de indivíduos concentrados numa área pequena e digamos que se um adoece, rapidamente transmite essa doença a todos os outros indivíduos que existem nessa exploração agropecuária e aquilo funciona como uma incubadora. E se por acaso não for da doença, a quantidade de antibióticos e de outros produtos que eventualmente utilizam ali para fazer contenção de doenças, também é uma aceleração para mutações de muitas doenças. Alterações climáticas que andamos a provocar há décadas, associadas a alterações de habitats naturais, diminuição de espaços de equilíbrio com a natureza, depois temos fluxos migratórios populacionais, estamos a criar uma situação em termos de economia, de desigualdades sociais e económicas extremas e vivemos num mundo cada vez mais onde se desvaloriza o conhecimento. A visão que nós temos que ter cada vez que encaramos qualquer tipo de doença infecciosa, seja de origem viral, seja de origem bacteriana, seja na problemática das resistências a antibióticos, temos sempre que encarar numa perspectiva de uma só saúde, ou seja, ver como é que a saúde dos humanos se encontra, como é que essa saúde humana se relaciona com a saúde animal e como é que a saúde animal se relaciona com a saúde dos ecossistemas. E, portanto, não é suficiente quando tentamos controlar uma pandemia, quando tentamos controlar uma doença infecciosa, quando tentamos controlar o problema da resistência a antibióticos, pegar só numa destes elementos desta tríade. Nós vamos ter muitas bactérias multiresistentes, isso é sabido. Porquê? Porque estamos a usar desinfetantes em larga escala e provavelmente vamos ter, de facto, um surto de bactérias multiresistentes. Temos feito algumas atrocidades, como, por exemplo, utilizar desinfetantes perigosos, alguns deles bastante perigosos na via pública. Isso é terrível, não deve ser feito todo, então nas praias muito menos, porque isto vai criar precisamente, ou vai aumentar a probabilidade de termos bactérias multiresistentes. E com as taxas de mutação que as bactérias têm, que normalmente é uma taxa de mutação extremamente alta, elevada, são dois fatores muito propícios para que a bactéria troque elementos genéticos móveis, os tais plasmídios, da bactéria A para a bactéria B, para a bactéria C e por aí fora. E também não escolhe, digamos, espécies animais. Portanto, a bactéria que infecta um humano multiresistente pode passar para um animal, pode passar para o ecossistema, pode voltar ao humano e pode, no meio disto tudo, adquirir mais resistências a outros antibióticos e transmitir a resistência de umas para as outras. Temos aí um problema da tuberculose, tem agora uma expressão de reemergência que, em alguns países, ainda não em Portugal, temos tido conquistas em Portugal nos últimos anos, sobretudo deste milénio, mas, em termos gerais, podemos admitir que a tuberculose vai ter dias difíceis no futuro, porque os medicamentos deixaram de ter atividade, muitos deles, devido a este fenómeno da resistência das bactérias aos antibióticos. A tuberculose é provocada por uma bactéria. Nós, se calhar daqui a 5 anos, se vier uma pandemia, temos capacidade de descobrir o tal medicamento que é tão difícil agora descobrir, que seja específico para inibir uma particularidade do vírus. E, portanto, eu espero que a ciência evolua, não para nós desrespeitarmos a natureza e agora que conseguimos eliminar as pandemias podemos exterminar todas as espécies animais, mas que evolua para nós sim estamos preparados, mas também estamos preparados para vir a viver num mundo melhor. A imaginação típica do pós-guerra, nós precisávamos de a ter no pré-guerra, ou de preferência no não-guerra, ou seja, precisávamos da imaginação que ocorre após um evento de enorme magnitude que concentra muitas atenções, como uma guerra. Nós precisávamos de ter antes de chegarmos a esse ponto, e a pandemia pode ser isso. A pandemia
No fundo, é como aquilo que durante a Depressão de 2008 o economista Paul Krugman dizia: a única coisa que poderia unir agora os vários governos, por exemplo na Europa, que se dividiram na crise do euro, era haver uma invasão de extraterrestres. Uma coisa que viesse de fora, que obrigasse a grandes alterações políticas, e se essa invasão de extraterrestres chegasse, a humanidade unia-se. Bem, a pandemia é um bocadinho isto. Na imensa chusma dos atacados indemnes passam despercebidos os vitimados. Vai achá-los a estatística obituária geral, que chega a agravar-se muito sensivelmente na vingência gripal. O isolamento, a arma comum de debelação das moléstias contagiosas, falece perante o ímpeto de um vírus que quase instantaneamente se derrama por uma cidade inteira e salta por cima de todas as barreiras. Mal sabidos, de mais a mais, os agentes e os processos deste contágio, compreende-se quanto estamos inermes contra a sua propagação.